Estamos na terceira aula gratuita, livre, sobre as doutrinas da graça, e hoje nós vamos falar sobre a pergunta que não quer calar. Deus tem a obrigação de salvar todos os homens? É treta. A aula já começa com treta na bucha. Para quem não assistiu às aulas anteriores, meu Deus, eu não sei onde estão as outras aulas, e agora? Eu perdi. Não tem problema, é só você acessar lá o canal da Oficina da Palavra, YouTube, lá no YouTube, e você se inscreve no canal, clica no sininho lá para receber os avisos dos vídeos novos e dá o like. Dá o like aí para que o YouTube olhe a oficina como um conteúdo relevante e ofereça para outras pessoas que não conhecem. Quanto mais gente, né, Luiz? Estudando a Bíblia, melhor. Eu quero até aproveitar essa frase que eu soltei agora para indicar um livro muito bom, um livro de Eugene Peterson, da Mundo Cristão, se eu não me engano, que se chama Espiritualidade Subversiva. É o que a gente está fazendo aqui agora, subversão através do ensino. Então, aproveito para dar as boas-vindas a você, meu grande mestre, meu amigo professor Luiz. Bom, mais uma vez, bom dia, é um prazer estar com você, Leclerc, um prazer estar aqui com os irmãos. Davi está entrando aí agora, eu já vi que o Tomás Otero também, irmão querido, amigo de longa data, desde terra infância, lá em Itaboraí. Ele hoje reside lá. Hoje ele reside lá em Itajaí, tem um curso de inglês, Thomas, que ele morou nos Estados Unidos por muito tempo, quer dizer, um irmão muito querido, uma família muito querida, essa família Otero. Legal. Leclerc, então, essa pergunta, Deus tem a obrigação de salvar todos os homens, né, todas as pessoas, a humanidade inteira, ela foi a pergunta que a gente concluiu a aula na última semana, né? A semana retrasada. Isso. A gente estava falando ainda naquela época, e a gente vai dar prosseguimento a isso, que essa foi mais ou menos nós formulamos isso a partir da perspectiva de Agostinho contra o pelagianismo. Pelagianismo, né? Pelágio dizia que o homem nasce essencialmente bom e é capaz de fazer o necessário para alcançar a salvação. Agostinho, entretanto, dizia que o homem está morto no pecado e salvação é totalmente pela livre graça de Deus, que é dada apenas àqueles que Deus elegeu, segundo as Escrituras nos dizem, os eleitos de Deus, escolhidos de Deus. E aí a pergunta o desdobramento disso foi a pergunta: Deus tem, porventura, a obrigação de salvar todos os homens? Né? Então, a questão é a seguinte: a gente precisa, para responder essa pergunta, voltar a alguns aspectos. Primeiro, por que Deus criou todas as coisas? Deus é o único ser eterno, ele sempre existiu, né? A sua existência sempre houve, é um ser atemporal. Ele não teve dia de nascimento e vai ser imortal como nós, né? O ser humano torna-se imortal a partir do seu nascimento, por quê? Ou ele vai experimentar na eternidade a vida, ou vai experimentar na eternidade a morte. Então, nesse sentido, a partir do seu nascimento, né, da existência de determinada pessoa, ela vai passar uma eternidade agora num lugar ou no outro. Mas o ponto é que Deus não tem início. Deus existiu desde sempre e existe desde sempre. A pergunta, então, é: por que Deus teria criado todas as coisas, inclusive o homem? Deus criou as coisas porque tem alguma necessidade. Ele, na eternidade, se viu só, mesmo sendo esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Houve algum condicionamento, algum fator externo que tivesse levado Deus a ter de tomar essa decisão? Então, a Bíblia nos dá conta de que não. Filosoficamente, também a gente precisa chegar à mesma conclusão. Se Deus é Deus, ser onisciente, onipotente, onipresente, ou seja,
aquele que carrega todos os atributos do que seja uma divindade, obviamente esse Deus não está condicionado a coisa alguma. Logo, Deus criou todas as coisas, a Bíblia nos dá conta de que o motivo foi o beneplácito da sua vontade. Ou seja, a boa vontade de Deus. Deus achou que isso era bom. É o seu conselho próprio. E nessa criação, Deus cria o ser humano. Deus cria o homem e citando a Confissão de Fé de Westminster na sua pergunta de número 1, né, qual a finalidade ou o fim último e supremo do ser humano, do homem? A resposta é: o fim último e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Ou seja, Deus criou o homem para a sua própria glória. Uma vez criando, esse homem decai da posição que havia sido criada por Deus, em que havia sido criado por Deus. Ou seja, ele está numa espécie de positividade moral e numa neutralidade e numa negatividade com relação ao pecado. Deus cria esse homem com a possibilidade de fazer escolha e de pecar, mas não o cria com pecado. Se Adão tivesse feito uma escolha correta, nós não estaríamos aqui fazendo essa live nesse momento. É verdade. E aí vai cair naquele assunto, né, que é a treta número 2, livre-arbítrio e livre-agência, Luiz. Nós vamos chegar lá. Mas isso depois, aí, agora não. Isso é igual a linha de pipa quando embola. Meu amigo, eu soltei muita cafifa em Itaboraí quando garoto. Aquilo quando embolava e você começa a desembolar do lado, você está apertando. Embolou na lata de óleo, lá você corta. Um abraço. E botava aqueles nozinhos, chamava de cabritinho, né? Ficar aqueles dois na linha, né? Assim, é legal a gente falar desses assuntos, porque o grande problema da educação religiosa no Brasil é a falta de clareza, né? Existe uma diferença grande entre livre-arbítrio e a capacidade de escolha, porque Deus nunca tirou do homem a possibilidade das escolhas, né? Você pode observar, quem está assistindo a gente, que lá no Gênesis, logo depois da queda, depois que acontece a ruptura e o homem é expulso da presença de Deus, e aí nasce lá Caim e Abel, eu sempre fico na dúvida quem matou quem, se foi Caim que matou Abel ou Abel que matou Caim, mas a gente sabe que Caim ficou revoltado, e quando Deus o confronta, né, o confronto parte da premissa da escolha, né? Por que você está transtornado? O pecado bate à sua porta e cumpre a te dominar. Então ele tinha uma escolha. E essa capacidade humana de escolher não tem a ver com o livre-arbítrio, que tantas pessoas falam, né? Eu tenho livre-arbítrio. Não, você tem poder de escolha. Agora, o que isso significa? O Luiz vai explicar numa outra aula. É melhor você acompanhar. As pessoas confundem, a grosso modo, a expressão, a terminologia livre-arbítrio com a liberdade de escolha, como você bem disse, né? Então, utiliza nesse sentido como sendo a mesma coisa, mas o livre-arbítrio pressupõe outras liberdades que estão por trás, sobretudo a de ser o árbitro. Isso, autonomia. Isso. Né? O livre-arbítrio pressupõe autonomia. Exatamente. E só Deus é o ser totalmente autônomo. Ele escolhe a lei e ele escolhe a consequência. A gente não. A gente escolhe a decisão, mas não escolhe a consequência. Boa explicação. Olha que legal. Anota aí no seu caderninho, meu camarada. Para todos e para todos. Anota aí, ó. Repete aí, Luiz. Repete aí. Bom, o que eu disse agora é o seguinte, que Deus é o único ser realmente com livre-arbítrio, porque Deus é aquele que é capaz de escolher a lei, determinar a lei e estabelecer a consequência. O homem não. O homem é livre na sua escolha moral, ele tem liberdade de escolha, ele faz a escolha, mas ele não escolhe a consequência de seus atos. Ele está preso à determinação que Deus estabeleceu. Foi o que aconteceu no Éden. Adão, o dia que você comer desta árvore, você vai morrer. E a serpente foi a primeira teóloga
liberal da época, que disse, certamente não morrer. Foi bem assim que Deus disse, então a premissa do liberalismo teológico já estava ali naquela linguinha safada da serpente. E, pô, você não é mole não, cara. Você já deu duas explicações, já matou a diferença entre livre-arbítrio e escolha e já definiu bem a teologia liberal, que tem como fundamento desconstruir a palavra de Deus sempre, né? Exatamente. Bom, então a gente volta. Deus, então, criando o homem nesse estado moral positivo, né? Ele está isento de pecado, porém com a possibilidade do pecado em função da sua liberdade de escolha, e talvez se a gente falar de livre-arbítrio, Adão tenha sido o que mais chegou perto disso em termos de ser humano. Mesmo assim, ele ainda estava condicionado nas escolhas que Deus lhe havia proposto, né? Ele ainda não estava condicionado, entretanto, ao pecado, mas uma vez caindo, uma vez desobedecendo a Deus, ele decai daquela posição e ele se torna escravo do pecado. O homem agora, então, está morto. Como Paulo diz em Efésios, capítulo 2, morto nos seus delitos e pecados. Logo, a questão se torna a seguinte: Deus cria o homem sem nenhum condicionamento. Ele não está sendo obrigado a criar, cria para a sua glória, cria para o seu deleite, e para que o homem também deleite, glorifique o Criador e se deleite nele. Uma vez o homem caindo da posição e sendo então julgado e condenado, Deus não tem obrigação de salvar absolutamente ninguém. Visto que Adão é o cabeça, é o patriarca da humanidade, e a Bíblia nos diz, e aqui, irmãos, a gente trabalha com a revelação e não por inferência filosófica, a Bíblia, Paulo diz lá em Romanos 5 que o pecado entrou por um homem e pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Em Adão, todos se fizeram pecadores. Isso. Logo, se o homem foi criado por Deus e ele decai dessa posição, Deus agora não tem mais obrigação de salvar absolutamente ninguém. Deus agora é livre para salvar exatamente quem ele quer. Ou seja, Deus não precisava criar o homem, criou. O homem caindo da graça, decaindo da graça, Deus não precisava salvar e resolveu salvar. E aí, e nesse resolveu salvar, ele tem obrigação de salvar todos? Ele não tem obrigação absolutamente nenhuma. Pois é, Luiz, eu queria aproveitar essa fala sua aí para dizer duas coisas, né? Primeiro que, assim, cada pessoa, cada cristão pode acreditar no que quiser. Você é livre para acreditar no que você quiser, você não pode rasgar a Bíblia, tirar os textos, né? Porque você pode até dizer que não concorda com a Bíblia. Só não pode dizer que não está escrito lá que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e o texto de Romanos 5, né, que começa dizendo no versículo 1 que nós temos paz com Deus, mas que nem sempre foi assim, porque o pecado ultrapassou todos os limites. E aí, já que você falou de salvação para todos, né, tem uma doutrina que é ensinada que tem como objetivo propagar esse tipo de conteúdo, que é o que a gente chama de universalismo, né? Dizer que a morte na cruz resgatou todos os homens. Aí o camarada vai pegar o texto de 1 João, né, para dizer o seguinte, que Jesus morreu pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Aí o cara pega esse versículo, né, para dizer, tá vendo? Jesus morreu por todos. O que ele não sabe, porque não estuda ou porque não há quem ensine, né? Porque às vezes não é só uma questão de não estudar, é não ter quem ensine. O que ele não sabe é que quando a Bíblia usa esse argumento, é para mostrar que a pregação do evangelho não se resume à região da Palestina, né? Porque a Bíblia é cheia dessa dicotomia, né? Veio para os judeus e também para os gregos. Veio para os judeus e também para os gentios. Veio para os justos e também para os ímpios. Né? Alcançou a luz e alcançou as trevas. Então, quando o João está dizendo
que morreu pelos nossos pecados, mas não apenas os nossos, ele está dizendo o seguinte, que a mensagem de boas novas não se restringe ao território da Palestina, aquela região, mas vai se espalhar por todo mundo. Entretanto, como o próprio João vai dizer no Evangelho, João 3,16, né, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O que nele crê tem a vida eterna. Exato. É o discurso de Pedro, quando ele leva a salvação, a mensagem do Evangelho a Cornélio, e ele diz que reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. E as pessoas têm o hábito de, talvez por desconhecimento, muita gente, né, pega esse texto e diz, está vendo? Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Logo, ele tem de salvar a todo mundo indistintamente. O texto quer dizer isso. O texto quer dizer que, não fazendo acepção de pessoas, Deus escolhe gente, inclusive de fora daquilo que Pedro pressupunha, que era a comunidade judaica, o povo de Israel. Né? E reconheço que Deus escolhe gente de onde Ele quiser, quem Ele quiser, quando Ele quiser, aonde Ele quiser. E no texto de Romanos, né, se eu não me engano, no capítulo 3 também, que também fala sobre não há acepção, não há acepção, vírgula, pois todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Significa o seguinte, que não tem ninguém que está excluído desse problema. Exatamente. Está todo mundo dentro desse buraco. Então é uma questão de falta de leitura, é uma questão de falta de meditação nossa. A gente tem que fazer essa meia-culpa, né, Luiz? A gente medita pouco no texto, lê pouco, e também é uma falta de investimento no ensino para que os irmãos tenham essa compreensão. Exatamente. Bom, então, Leclerc, Deus não era obrigado a criar, criou. Deus não fez o homem, né? Criando o homem decai dessa posição. Deus não era obrigado a salvar, resolveu salvar. Mas resolveu salvar, Deus tem a obrigação de salvar todos os homens, senão ele será injusto? A resposta é simples, não. O que existe no nosso meio é a falta de compreensão dos termos justiça e graça. Isso. As pessoas acham que, se Deus não der oportunidade de salvação a todos, ele não é justo. Mas isso não tem a ver com justiça. Perceba aqui o seguinte, vou dar um exemplo. Imagine você que nós estamos em 3 aqui, eu, você e o Davi. E você que é o cara mais abastado, não, Davi que é o cara mais abastado entre nós, né? Isso aí, Davi é o cara. Davi é o cara. Então, ele chega e ele sabe que nós estamos passando por certo aperto financeiro e ele diz assim, olha, Leclerc e Luiz, eu sei que vocês estão passando por um aperto, eu vou dar R$100 para cada um de vocês. Então, ele dá R$100 ao Leclerc, ele dá R$100 para mim, e ele diz o seguinte, daqui a 15 dias vocês me pagam. Beleza. 15 dias depois, nós voltamos com os R$100 nas mãos e nos apresentamos ao Davi. Eu chego para o Davi e digo, Davi, está aqui o dinheiro, muito obrigado. Você me deu R$100 e eu estou te devolvendo ele. E o Davi vai e recebe e diz, ok, Luiz, beleza. Quando o Leclerc vai dar o dinheiro para ele, Davi, eis aqui os meus R$100, o Davi vira para o Leclerc e diz assim, não, Leclerc, pode ficar com esses 100 para você. Poxa, muito obrigado. Já mandei a dica para ele, ele está ouvindo? Tá, né? Hashtag fica Hashtag fica ligado aí, irmão. Olha lá, ele está rindo. Aí, na hora que você vai pagar, ele diz, não, Leclerc, você pode ficar com dinheiro. Aí, eu, imediatamente ouvindo aquilo, viro para Davi e digo assim, ô Davi, peraí, cara. Peraí, por que você recebeu de mim e não vai receber de Leclerc? Você está sendo injusto. Aí, a questão que o Davi vira para mim e pergunta, peraí, Luiz, eu estou sendo injusto com você por quê? O dinheiro não é meu? A dívida não era sua? Pois bem, eu te emprestei o dinheiro e de você eu recebi. Ora, eu não te pedi mais do que aquilo que ficou combinado. Então, não estou sendo injusto com você. Pelo contrário,
Com você eu estou sendo justo. Mas com Leclerc, eu não quero receber o dinheiro dele, eu quero dar para ele, eu quero deixar com ele. E aqui vai hashtag segunda dica. Eu vou até aumentar um pouquinho mais esse dinheiro, vou dar mais um pouquinho para ele. Davi, segura a visão, Davi. E aí, então, com Leclerc, eu quero ser gracioso. Isso, muito legal, cara. O dinheiro não é meu, não posso, porventura, eu fazer o que quiser com o meu dinheiro. Duas parábolas, né, Luiz? Exatamente. A parábola do filho pródigo. Exatamente. Onde o filho que está em casa fica com raiva do pai porque ele foi gracioso. Os trabalhadores dão 10ª hora também, que o cara recebe o mesmo. Na última hora. Pô, o dinheiro é meu, pô. Eu pago, não combinei com você. Combinado não sai caro. Exatamente, eu não estou sendo injusto. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, no início, Deus falou para Adão, não coma do fruto da árvore, o dia que comer vai morrer. Adão, cabeça da humanidade, em Adão todos se tornam pecadores, logo toda a humanidade, por justiça, merece a perdição. E, por graça, Deus resolve, dentre todos os perdidos, salvar quem ele quer. Ele bem pode salvar todo mundo se quiser, mas a Bíblia nos dá conta que não. Exatamente. E Deus não é injusto. Portanto, quem perece, quem perecer, perecerá pela justiça de Deus por causa dos seus próprios atos. Ou seja, será condenado pelo seu pecado. E quem for salvo, será salvo pela graça de Deus, pelo mérito de Cristo. Logo, condenação e inferno dizem respeito ao pecado e à decisão do homem, e salvação e eternidade no céu dizem respeito à graça bendita de Deus. E ponto final. E ponto final. Então, Deus não é injusto se permitiu o pecador ser condenado pelos seus próprios pecados. Pelo contrário, o nome disso é justiça. E Deus é gracioso, salvando alguns pecadores, lhe dando uma justiça que eles não merecem. É a graça, é o favor merecido. Luiz, esse assunto, não sei nem se você vai conseguir avançar hoje, porque esse assunto... Não vou. Vamos falar por aqui. Porque, na verdade, o que acontece, cara? Uma das coisas que prejudica os irmãos em todas as denominações, em todas as comunidades, é exatamente esse ensino que se faz hoje, moralista e meritório. Então, todo mundo fica com isso na cabeça. Eu preciso me consertar e preciso cumprir as metas. Eu preciso me consertar e eu preciso cumprir as metas. Então, como isso é ensinado, quando Deus toma uma decisão que não condiz com aquilo que eu esperava, então ele se torna injusto, uma vez que foi dessa forma que eu aprendi. Isso acontece não é só com a gente, não, isso acontece em toda a história da humanidade. Aconteceu entre Miriam e Moisés. Por que só você lidera? E a resposta de Deus é porque a decisão é minha. Exatamente. Não tem a ver com merecer ou não merecer, tem a ver com a decisão de Deus. É isso aí. Amei Jacó, odiei Esaú. Amei um, odiei outro. Não tem a ver com merecer ou não merecer. Não é quem quer nem quem corre, mas Deus se compadecer. Pois é. Compadece quem quer. Isso é um problema, né, cara? Daí também a resistência à teologia reformada, porque ela é expositiva, ela é histórica. Ela não é especulativa. Ela não é especulativa, ela é submissa às escrituras, ela é gramatical, ela está contextualizada no sistema bíblico e ela bate de frente com esse modelo que a gente tem, moralista, meritório, né? Praticamente quase que um sistema de marketing, de vendas, né? Bater meta para subir de posto e receber. Isso, né? Em alguma medida, isso é o semipelagianismo que ainda existe nessa mentalidade católica romana. É verdade. O indivíduo se converte, mas ele tem ainda uma cosmovisão que precisa ser transformada. Então, ele, às vezes, recebe nova vida de Deus, mas a forma de ver e pensar teologicamente ainda é influenciada
pelo paganismo, pelo catolicismo, por kardecismo, que é a ideia kármica, a ideia de justiça. Se eu fiz, eu tenho que pagar. Então, você... Entendeu? Eu que a gente tem ainda esse gap, essa grande diferença aí essa grande distância entre o indivíduo ser salvo e mesmo assim ainda carregar alguns elementos desses que não tem nada a ver com a cosmovisão bíblica. Maniqueísmo, quantos crentes aí num dualismo entre forças do bem e do mal, achando que o mal tem a capacidade de lutar contra o bem e o diabo é um adversário em pé de igualdade com Jesus. E nem com a Covid pegando todo mundo, né? Porque a Covid, ela, nesse sentido, né, sem querer entrar no mérito da questão sociopolítica e econômica, a Covid é uma ferramenta do mundo, né? Como diz o Luiz Saião. O Luiz Saião fala sobre isso, né? O professor Luiz Saião, ele fala muito sobre a Covid como uma ferramenta de juízo, que ela humilha a todos, ricos, pobres, crentes, não crentes, não escolhe nem faixa etária, nem classe social, nem confissão de fé, e nem assim, nem com essa realidade concreta, os caras se humilham, né? Continuam com esse discurso sincrético, né? Espiritualista, de uma religião meritória que simplesmente não combina com o que a Bíblia está dizendo, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido isso. Bom, Leclerc, vou dar uma avançada aqui. Dá uma avançadinha, acho que é bom. Dá uma avançadinha. Vou dar uma avançada. O que acontece? Antes de você entrar aí. Bom, a Igreja condenou formalmente o pelagianismo como heresia nos concílios de Cartago, 418, de Éfeso, 431, e finalmente no segundo sínodo de Orange, em 529. Com isso, então, a posição de Agostinho ficou sendo consolidada, né, como a doutrina dominante por muito tempo, até que, posteriormente, quase 1000 anos depois, aproximadamente 1000 anos depois, a gente tem novamente essa controvérsia tendo proeminência por meio de dois nomes célebres, que um deles é Armínio e o outro é Calvino, né? João Calvino e Jacó Armínio. Esses, então, vão novamente, nas suas ponderações teológicas, trazer à baila essa discussão, né? Na verdade, o arminianismo, nós vamos ver, ele surge a partir de um documento chamado Remonstrância, posteriormente a gente vai falar sobre isso, que é uma espécie de reclamação, de protesto contra os principais pontos das doutrinas da graça estabelecidos por Calvino. Mas Calvino não tem só a sua expressão nesse aspecto desses 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo. Ele foi importantíssimo para a reforma por várias razões. Então, você pode citar, pode avançar aí para a gente. Por exemplo, a primeira razão, uma das razões, melhor dizendo, em que Calvino foi importantíssimo para a reforma protestante, você vai avançar aí, pela ênfase que Calvino deu à autoridade e primazia das Escrituras. Né? Legal. Ou seja, o arminianismo tem como base, esse documento também, a Remonstrância, tem como base também especulações filosóficas, enquanto Calvino era extremamente preso à revelação e à autoridade das Escrituras. Então, para Calvino, a Escritura é que tinha autoridade máxima sobre todo e qualquer assunto que versava. Logo, o pressuposto é a inerrância e a inspiração total, absoluta, verbal e plenária das Escrituras. E essa foi uma das grandes contribuições que Calvino também trouxe para a consolidação da reforma protestante. E esse é o ponto número 1 da fé cristã, né, Luiz? A confiança total e restrita nas Escrituras, né? Essa semana a gente recebeu aqui um post, você também recebeu,
de um líder religioso aqui do Brasil, famoso, que já foi um líder assim muito relevante para nós, né, protestantes, evangélicos, e ele, um grande pregador, um grande escritor, que foi se desviando com o tempo da verdade, e essa semana ele escreveu, né, não posso me chamar evangélico, nem posso admitir que continuo a ser evangélico, porque para ser evangélico eu tinha que concordar com alguns pontos aqui. Aí ele faz uma lista. O primeiro ponto é esse, ele não concorda com a inerrância da Escritura. Perdeu a fé na Escritura. O Deus dele passa a ser muito subjetivo, né? Passa a ser muito particular. Exatamente. O conceito de Deus é segundo aquilo que ele julga ser importante das escrituras e de tantos outros escritos aí filosóficos. É verdade. Loucura total. Loucura total. Né? Para nós que vimos, né? Para nós que conhecemos, né? Poxa, é chocante. É chocante. Nós que ouvimos tanto, que bebemos tanto daquilo que ele ensinou, né? Verdade, é chocante. Mas assim, isso é para mostrar que nenhum de nós, nem eu, nem Luiz, nem você que está assistindo, está livre dos falsos mestres, né? Todos os grandes apóstolos da Bíblia que escreveram, Pedro, Tiago, Paulo, Judas, principalmente Judas, né? Judas, a Epístola de Judas e o 2º capítulo de Pedro, você precisa ler para você ver como o falso ensinamento é um veneno. A igreja não vai sucumbir diante de demônio, diante de Covid, perseguição, tirania. Né? Vai sucumbir diante da mentira, do falso ensinamento. A segunda de Pedro que você citou. Exatamente, absurdo, né, cara? E os irmãos não percebem como isso é um veneno que vai se entranhando, vai entrando, né? Vai minando aos poucos a comunidade. É verdade. Todas as vezes que a igreja sofreu a pressão externa, ela cresceu, né? A gente fica com medo, às vezes, da pressão do Estado, mas a igreja cresceu na China, debaixo da cortina de bambu, a igreja cresceu na cortina de ferro, a igreja cresceu em Atos dos Apóstolos com a perseguição do Estado romano, no período do Apocalipse, depois no meado do 1º século, com perseguições também de vários imperadores romanos, mas ela sucumbe quando a ameaça ela entra e se infiltra no seio da igreja, retirando a sua força e o seu poder, né? Você não vê lá Balaão, cara? Balaão solta fogo pela mão, magia, né? Invoca Saruman, né? Invoca. E acaba dando a dica, não tem jeito, de fora para dentro a gente não faz nada, mas vamos esculhambar com eles ali dentro que eles vão se perder. Pronto, acabou Israel detonado de dentro para fora, é verdade. Segundo aspecto que foi importante também na reforma foi dado a Calvino ao método histórico-gramatical de interpretação bíblica. Nós já falamos sobre isso, em contrapartida, sobretudo, posteriormente ao chamado método histórico-crítico. O método histórico-gramatical tem como premissa o texto à luz do contexto. Isso. Então, o texto é autoritativo, não é a pressuposição científica, não é a crítica, mas o próprio texto à luz do seu contexto. Então, Calvino colocou novamente a escritura no centro, né? Isso vem já também de Lutero, 1517, né? Lutero trazendo isso, um movimento fabuloso. Zwinglio, né? Exatamente, Zwinglio também. Terceiro lugar, pela preocupação com a estrutura da igreja visível definida pela pregação das escrituras e correta administração dos sacramentos, ou seja, para Calvino, a igreja como sendo o que Paulo diz lá em 1 Timóteo, coluna e baluarte da verdade, né? Definida por meio da pregação das escrituras como sendo a fonte inspiradora e autoritativa de Deus para a vida cristã. Quarto lugar, pela transformação que proporcionou a Genebra, que se tornou o modelo de uma república cristã para toda a Europa. Ou seja, Calvino
também influenciou positivamente a sociedade. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente cutucar algumas onças aí. Né? Abra! Olha que coisa interessante. Ele proporciona uma transformação na sociedade. A gente viu transformação do ponto de vista educacional, do ponto de vista social, em vários aspectos. Genebra se tornou aquilo que John Knox vai chamar de a mais perfeita escola de Cristo que jamais houve na Terra desde a época dos apóstolos, né? Então ele vai proporcionar isso. Mas olha, com qual premissa? A premissa de que a Bíblia, a Escritura é a verdade, é a palavra de Deus. Ou seja, ele se apega à inerrância das Escrituras, ao valor e à autoridade da palavra de Deus, e isso transforma também, sua cosmovisão, a das pessoas, e transforma a sociedade. Agora, hoje em dia, o que eu fico impressionado é com esse modelo em que as pessoas querem ter relevância social e acham que, muitos líderes acham que para ter relevância social tem de se abrir mão da fundamentalidade, não do fundamentalismo, mas da fundamentalidade das escrituras. E aí, para estar de bem com a cultura, rejeita a escritura. Pois é, mas isso tem uma explicação, né, Luiz? Porque assim, como é que um líder religioso evangélico ou um cristão na universidade, né, ou uma cristã na empresa, como é que essas pessoas serão ouvidas se não houver respeito? Então, o que acontece? Na cabeça dessas pessoas, a forma de receber o respeito passa pela negação de alguns pressupostos da fé cristã. Porque o cristão ele é chamado de fundamentalista, radical, incoerente, ignorante, né? Sem amor, sem isso, sem aquilo, moralista. Então, o cara vai rejeitar alguma dessas questões, então ele vai se aculturar, que é exatamente o que Daniel não admitiu. Ele admitiu dialogar com a Babilônia, né, com a Pérsia, com o raio que o parta, mas ele não admitiu aculturar-se. Então, se é para morrer porque eu oro, então eu vou morrer, pô. Se é para morrer porque eu creio no Deus Altíssimo, se é para morrer porque eu não vou me curvar diante de uma outra divindade, então é para morrer. Então o cara se acultura. Entretanto, todavia, contudo, na nossa realidade, o que a gente vê? Muitas dessas lideranças dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Tem que ser mudada, moldada. Aí, Leclerc, olha que legal, né? Quando fala um negócio desse e diz assim, eu não sou evangélico, né? O movimento evangélico se coloca de fora dos demais irmãos, não faz parte. Então, esses são aclamados pela mídia, e a mídia bate palma e diz assim, esse é um pastor, esse é um teólogo, olha, esse é uma cabeça pensante. Coitado, na minha opinião, coitado, porque, de fato, está perdendo o seu sabor. E lá na frente, nada mais vai servir senão para ser pisado pelos homens, como Jesus diz. Exatamente, exatamente. É incrível, cara, assim, uma coisa é a mensagem de boas novas, outra coisa é o cidadão, que pode ser cidadão cristão, cidadão ateu, cidadão de qualquer religião. Todo cidadão tem muito para contribuir com a sociedade, cidadão de bem, cidadão digno. A gente está falando de dignidade, cidadania, de honra, de honestidade, a gente não está falando de fé. Só que nesse pacote, a sociedade, obviamente, o que ela vai fazer? Ela vai botar o crente, o cristão contra a parede, né? Não, mas você também tem que abrir mão, porque algumas coisas que você crê aí são confusas, são retrógradas, são imorais, são isso, são aquilo. Isso não é de agora, né, ô Luiz? Vamos pegar um exemplo bíblico que não seja Daniel. Vamos pensar que Daniel é um exemplo para fora, mas vamos pensar num exemplo para dentro. Quando o apóstolo Pedro abre mão de alguns pressupostos que ele recebeu diretamente de Cristo para não desagradar
alguns judeus, alguns religiosos, e aí o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, fala assim: você está maluco, Pedro? Qual é o teu problema? O resiste cara a cara, face to face. Ele bate boca com ele, um barraco danado, barraco apostólico. Ele vai: como é que você pode, cara, querer impor aos gentios, querer impor aos cristãos de outras nações regras e comportamentos que nem você segue? Porque, na verdade, Pedro, naquele momento, a gente não pode falar da vida toda porque nós seríamos levianos, mas naquele momento, o que Pedro está fazendo? Está em busca de aprovação pública, que é o problema da teologia liberal, a busca da aprovação pública, né, cara? Exatamente. Foi o tempo em que o padrão de sucesso para um pastor ou teólogo evangélico era o tamanho da igreja, né? O cara dizia: minha igreja é maior, então eu sou. Agora não. Agora, se ele é mais midiático, se ele sai na coluna do Globo, se ele sai na coluna de outro jornal, se ele participa do programa da Bial, se ele vai a não sei aonde. Aí é legal, aí Fátima Bernardes, esse é bom. Esse e aí, bom. Em vez de falar de Cristo, né, em vez de falar do Evangelho, a primeira coisa que o cara faz é fazer a diferença. Não, eu não sou como os outros. Eu não sou como esse publicano imundo aqui do meu lado. Eu tenho outro pensamento, eu tenho a mente aberta. Exatamente, é isso cara, aí. É impressionante, é uma loucura, né, cara? É uma loucura. É vontade de chorar, né? Quando a gente esperava que o irmão ia dizer o seguinte: não, eu reafirmo a minha fé, e a minha fé em nada está me colocando contra as ações que eu tenho que tomar. Não, nada. Pelo contrário. Nada. A gente chegou ao ponto de ver pastores na internet dizendo que os crentes não deveriam orar. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa dessa, dizendo que orar é errado. Orar é errado se você segue uma determinada cartilha de pensamento, quer dizer, invalidando a fé dos outros irmãos. Isso é resultado, né, Luiz, de todo esse movimento de interpretação bíblica equivocada, né, que a gente está vendo em sequência. São os extremos, né, cara? O extremo da loucura espiritualizada, mística, da experiência, e o extremo do intelectualismo frio. Os dois extremos que John Stott aponta no seu livro lá, Crer é Também Pensar. É verdade, é verdade. É isso aí. Novamente se faz verdadeira a palavra do Robson, que foi meu professor, pastor Batista, professor no seminário, na escola de pastores. A banana sempre apodrece primeiro pelas pontas. Os extremos são sempre perigosos. Pois é, cara. E aqui, então, e principalmente, né, uma contribuição de Calvino foi na questão literária, né, a sua contribuição literária, tendo por obra principal as Institutas da Religião Cristã, que eu tenho aqui os meus exemplares. Caramba! Agora hashtag inveja para todo mundo. Não tem nada de inveja, não. Sabe por quê? Isso aqui, rapaz, é uma preciosidade que eu consegui da Felire, né? Olha, Fundação de Literatura Reformada, que é uma instituição espanhola. Isso eu tenho há 20 anos, que eu ganhei lá da época de seminário, rapaz. Eu fiz a inscrição, eles me mandaram as institutas e mais um monte de livros. Não sei ainda se a Felire existe e se ela ainda envia para os estudantes de teologia e pastores de literatura reformada pelo mundo, mas vale a pena tentar. Se eu não me engano, era felire.com. Depois você faz um testezinho aí na internet e você vê. Legal, cara, legal. O que eu acho mais bacana nessa apresentação que você está fazendo aqui, cara, é que é um incentivo àqueles que citam Calvino, ou discitam Calvino, ou exaltam Calvino, ou acusam Calvino. Tem os que exaltam, tem os que acusam, tem os que veneram,
tem os que ignoram e ninguém leu Calvino. Exatamente. Né? Como meu pai dizia, ouvir o galo cantar e não sabe aonde, né? Caraca, ninguém leu nada, né? O cara fica se baseando em coisas que ele ouviu na internet, né? Pregadores e tal, mas ele não leu mesmo o que Calvino escreveu. Então, foi bom você ter mostrado, porque você agora literalmente matou a cobra e mostrou o pau, mostrou o livro. Matou a serpente e mostrou o pau aí, ó. Mostrou o cajado, pô, isso aí, cara. Isso aí. Legal. Bom, e aí? Então, a gente vai avançar mais? Temos aí o quê? Os 4, 5 minutos? O que a gente faz? Bom, a gente não vai conseguir avançar, Luiz, porque, na verdade, o legal agora é o contraponto, né, cara? Fala aí do contraponto que vai acontecer entre Calvino e Armínio. Luke Skywalker contra Darth Vader. Exatamente. Então, Leclerc, o que vai acontecer? Vai haver um protesto do Partido Arminiano na Holanda. E eles vão criar um documento chamado Remonstrância ou Remonstrância. Esse documento vai conter 5 pontos, 5 artigos, sendo contraditórios aos 5 aspectos da teologia calvinista, da teologia da graça, da teologia agostiniana. Em resposta, então, a isso, é que o Sínodo de Dort que vai ser promovido posteriormente, vai responder a esses 5 artigos por meio da formulação de outros 5 artigos, que vão ser os famosos artigos da graça, conhecidos como as doutrinas da graça, sobre o acrônimo TULIP, que vem... 5 pontos do calvinismo. 5 pontos do calvinismo, que a gente vai ver mais para frente. Então, agora é legal convidar a turma para assistir a próxima aula com a gente, né? A aula da Páscoa, de sexta-feira que vem. Por quê? Porque, na verdade, perdão, muita gente associa os 5 pontos do calvinismo ao surgimento da reforma, mas ele é posterior, né? Sim, é posterior. Já é a segunda geração. Pois é, não foram os 5 pontos que definiram a reforma. Calvino não é o nascedouro da reforma. Exatamente. Beleza? Isso é importante a gente definir isso. A reforma tem nomes muito importantes, como Calvino, como Lutero, como Zwinglio, como tantos outros. Para nós, inclusive... Melanchthon. Para nós evangélicos, por exemplo, brasileiros aqui, a nossa forma de culto, a nossa forma de liturgia, Zwinglio teve muito mais influência do que Calvino, na verdade. Verdade. Então, é importante que os irmãos agora, ao estudar, entendam que os famosos 5 pontos do calvinismo vêm depois do movimento reformado, já é a segunda geração do movimento reformado. E aí, sexta-feira que vem, tem treta, né, Luiz? Porque ou você vai estar de um lado ou vai estar do outro. Não tem jeito. Aqui, ou você ajunta ou você espalha. Não tem jeito.